que ficar meio torto aqui para poder chegar ali. O microfone desce na plateia. Talvez seja. Muito bem. Não, dá o outro. Bom, esse não? Bom, tá difícil isso, mas não faz mal. Bom, bom dia. O que eu vou falar para vocês, desde logo quero dizer que uma série de informações que estarão aí serão redundantes para muitos de vocês que são especialistas no métier da assistência farmacêutica, mas como era um seminário internacional, eu imaginei que pudessem ter pessoas na plateia que, enfim, não conhecessem de maneira mais aprofundada o sistema brasileiro e a política de assistência farmacêutica. Eu vou falar exatamente da nossa experiência na estruturação da assistência farmacêutica. Bom, enfim, o nosso sistema é um sistema universal. Eu ousaria dizer que talvez a política social mais importante que foi construída no Brasil em toda a sua história, e que foi constituída a partir também num momento de resistência a um regime político autoritário que, enfim, vicejou no nosso país entre 1964 e 1985, e provavelmente essa característica foi a que fez com que o Sistema Único de Saúde, que foi o nome pelo qual esse Sistema Universal foi conhecido, pudesse incorporar essa característica que eu imagino seja a característica mais importante dele, que é a sua generosidade. O Sistema Único de Saúde é um sistema, é uma política social de imensa generosidade, e isto é o que, ao contrário do que eventualmente se poderia dizer, é aquilo que o sustenta e o faz avançar. O que está em vermelho aí nesse slide são, digamos, os pilares conceituais do programa: universalidade, equidade, integralidade, controle social. Enfim, esse é a voo de pássaro o nosso sistema. Bem, isso é digamos, uma pequena radiografia, não é, sobre o que é o SUS, a extensão dele. Quer dizer, ele é um sistema, e deve-se imaginar que num país de dimensões continentais, você ter um sistema universal é um desafio bastante grande. São 190 milhões de habitantes hoje que tem o país, e o sistema contém mais de 60 mil unidades ambulatoriais, 6 mil unidades hospitalares, enfim, internações se contam as dezenas de milhões, procedimentos ambulatoriais a escala de bilhão, enfim, centenas de milhões de exames laboratoriais, consultas médicas, partos, transplantes. Mais de 90%, 95% dos transplantes de órgãos feitos no Brasil são feitos às expensas do Sistema Único de Saúde, né? Cirurgias de alta complexidade, como cirurgias cardíacas, todos os procedimentos de radioterapia e quimioterapia na política de oncologia também são feitos às expensas do Sistema Único de Saúde. Bem, como Barradas já mencionou, o Brasil colocou na Constituição o que era a função do sistema. Não é? Não, fiz besteira. E a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, ela compõe explicitamente uma das tarefas que é cometida ao Sistema Único de Saúde. E é sobre enfim, sobre a experiência brasileira com isto que a lei lhe manda fazer, que eu vou falar nesse tempo que tenho aqui.
A gente tem esse conjunto de eixos estratégicos na política de assistência farmacêutica do Ministério da Saúde e do Sistema Único de Saúde, porque essa é uma outra característica do sistema. O sistema é hierarquizado e as 3 esferas de governo participam de modo pactuado, nem sempre fácil a pactuação, mas sempre presente a pactuação, participam da gestão do sistema, enfim, e das grandes diretrizes da política de saúde. Não é? Os eixos estratégicos são esses que estão aqui. Primeiro, quer dizer, a questão do fomento ao uso racional de medicamentos, que eu já mencionei ontem naquela abertura que fiz aqui. Segundo, a ampliação e qualificação do acesso aos medicamentos. Terceiro, a racionalização e ampliação do financiamento da assistência farmacêutica pública. A indução à pesquisa e desenvolvimento tecnológico na área de fármacos e medicamentos. Isso é um elemento importante da política de assistência farmacêutica, que é incorporar como parte da política de assistência farmacêutica a atuação junto ao complexo farmacêutico, ao complexo industrial da saúde, tanto no campo de produção quanto no campo de pesquisa e desenvolvimento, o incentivo à produção de medicamentos no país. Hoje o Brasil é governado no campo da política industrial por um conjunto de normas bastante importantes, que estão expressos na política de desenvolvimento produtivo, a regulação do mercado de medicamentos e a qualificação técnica da assistência farmacêutica. Isso compõe um leque, digamos, de princípios que são os eixos estratégicos que governam o programa. As políticas, né, e programas de medicamentos e assistência farmacêutica, as ações, de uma maneira geral, elas estão resumidas aqui, não é? Nós temos na assistência farmacêutica, estrito senso, 3 componentes, quer dizer, na dispensação de medicamentos, não é? Que é um componente de assistência básica, um componente de assistência estratégica e um componente de medicamentos de dispensação excepcional. Vou falar um pouco mais detalhadamente sobre cada um deles. Nós temos já, desde 2004, né, um programa no sentido de ampliar o acesso da população, particularmente a população de baixa renda, a medicamentos, que são as farmácias populares, que tem 2 componentes. Um componente é uma rede própria de farmácias, que se chama Farmácia Popular do Brasil, e um outro componente, que é uma parceria com o setor privado de farmácias. O Brasil tem 60 mil farmácias. Eu acho que é o país que tem mais farmácias per capita no mundo, farmácias privadas, não é? Então, a gente está tentando utilizar essa energia comercial do setor privado para implementar, para poder ampliar o acesso dentro da política do Sistema Único de Saúde. É o programa que se chama Aqui Tem Farmácia Popular. Mas, além dessas ações, né, de assistência farmacêutica e de ampliação do acesso através do programa Farmácia Popular, não é, o programa de assistência, ou a política de assistência farmacêutica tem se expandido, não é? Tem alargado as suas fronteiras para cumprir a missão colocada por aqueles eixos estratégicos. Então, ao menos outras 2 ações que têm sido muito enfatizadas nos últimos anos. Primeiro